em Apocalipse capítulo 5, e a gente está vendo o verso 9, e Apocalipse 5, verso 9. Então, entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, nós temos um cântico aí, Salmos de número 33, verso 3. Vamos lá para Salmo 33, verso 3. Existe um cântico de glória, um cântico de agradecimento pelo o serviço que Jesus fez na cruz, a obra, né, feita ali na cruz. Entoai-lhes um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. E o capítulo 40, Salmo 40, verso 3, ainda Salmo 40, verso 3, Salmo 40, né? E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tudo por causa daquilo que Deus fez na cruz. Isaías 42, 10. Vamos lá para Isaías 42, 10. Isaías 42, 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terra, mar e seus moradores. Todo mundo deve louvar o Senhor. Então, o louvor se dá aí no verso 9, porque digno é o Senhor de abrir o livro, e a gente viu ali, porque foi morto. Romanos 5:11, né? Romanos 5:11, Jesus foi morto ali na cruz. Fala dessa obra redentora de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 11, né? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, né? Logo após a morte de Jesus, nós fomos reconciliados pela graça e a misericórdia de Cristo, por intermédio da sua salvação, nós agora temos acesso ao trono de Deus. Mateus 20, 28. Vamos lá em Mateus capítulo 20, verso 28. Tudo falando da graça remidora de Jesus, né, da obra na cruz. O verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o presente de Deus para nós, a salvação por intermédio de Jesus. Hebreus 9, 12. Vamos lá em Hebreus 9, 12. Hebreus 9, 12 vai falar sobre essa ação redentora de Jesus, e não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, como foi no tabernáculo, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Existe um poder nas células, aí, a vida, né, no sangue do ser humano, que faz com que todo o seu corpo funcione, e esse sangue, que é a vida, foi derramado como sacrifício diante do Senhor, como oferta diante do Senhor, como cordeiro era sacrificado para Deus. E Jesus fez esse papel. Né? O sangue dele foi derramado na cruz. Hebreus 9, 22, todo o livro de Hebreus, ele vai trazer isso aí. Né? Hebreus capítulo 9, 22, ele vai dizer exatamente isso. Né? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Né?
quase todas elas. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então precisava que Jesus fosse morto na cruz para que nossos pecados fossem remidos. E ele nos comprou por esse preço, uma vida pela vida de muitos. 1 Coríntios 8:6, o próprio Caifás vai falar isso quando eles estavam planejando a morte de Jesus. Ele mesmo vai dizer: cabe que um morra pela vida de muitos, citando o profeta. 1 Coríntios 8:6, ele vai dizer assim, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e só um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, em nós, também nele. Então, nós procedemos aí da misericórdia da cruz de Jesus. E aí, ele vai comprar, como diz aí Apocalipse, o verso 9, que nós lemos, e com o sangue dele compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 7, verso 9, todos nós fomos comprados aí pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem o poder, né, de comprar e resgatar todas as vidas. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, a saber, lógico, quem foi resgatado pelo sangue de Jesus, que ninguém podia numerar. Nós vamos ver, e isso é muito importante, por quê? Porque o apóstolo João, ele consegue numerar, né, os anjos. Depois a gente, mais para frente, vai ver isso. Só que ele, essa multidão que vai estar diante do Senhor, ele não consegue numerar. A saber, e olha que os anjos é gigantesco. Depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É, a, tremenda essa multidão aí, nós vamos estar lá. É como se João tivesse visto o futuro. Como não? Ele viu o futuro, ele se viu lá, ele nos viu lá, no futuro, diante do Senhor, no trono, glorificando a Deus, né? Deve ter sido algo assim. Eu fico vendo a misericórdia de Deus que permitiu que João tivesse visto tudo isso no finalzinho da sua vida. Imagine você ver toda essa glória, todo o poder e ainda viver num mundo onde a corrupção ficou generalizada, onde na época de João o mundo não era tão diferente do que está hoje. Talvez tudo era mais explícito, a verdade era essa, mas a gente vê ainda é, pessoas sendo escravizadas, presas, né, subjugadas a, de todos os jeitos, né, a tráfico de humanos, de pessoas, de órgãos. As pessoas matam com a justificativa de querer viver. Nossa, é um negócio, questão das drogas, dos vícios. Então, hoje as coisas podem ser até um pouco mais veladas, mas com certeza não é diferente do que acontecia lá, né? Porque o mundo é muito grande, alguns países são menos, outros mais, mas infelizmente a gente vê o diabo reinando mesmo, infelizmente. Só a misericórdia de Deus que ainda mantém a humanidade viva, eu vejo isso. A oração dos santos, a nossa oração é que inibe a ação do diabo, muitas vezes em todos os lugares. Glória a Deus, porque essa autoridade Deus nos deu, e como nós lemos ontem em Mateus, na oração do Pai Nosso, essa questão de trazer o reino de Deus, né,
venha a nós o vosso reino, para que a gente consiga inibir as ações do inimigo. Só o poder da oração pode mudar uma situação que o diabo pode operar, e pela misericórdia de Deus, através da nossa oração, isso vai sendo mudado. Então, o verso 13 ainda, de Apocalipse 7, aliás, capítulo 13, verso 7, vamos lá para Apocalipse 13, verso 7. Então, a gente vê toda essa multidão de adoradores diante do trono de Deus, Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, né? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. Vai falar das bestas que vão, o anticristo, o falso profeta, né, que vão ser adorados aí, os dois juntos, e ele vai levar multidões com ele. Triste isso. Mas a gente já, nesses últimos dias, esses últimos anos, vê essa febre evangélica em cima de pessoas e pouco em Jesus. Triste, mas é uma pena isso. Capítulo 5, verso 10 de Apocalipse, vamos lá. Então a gente viu essa adoração, esse louvor, aquele que foi morto e com o sangue compraste eu e você, glória a Deus por isso. Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Falando de mim e de você, se a gente vai reinar, é porque tem súditos, tem, né, um, um, um local, uma área, um reino. Então, assim, nós somos a igreja, nós somos a noiva de Jesus, seremos em breve a esposa de Cristo. Uma vez sendo esposa, nós vamos assentar no trono de Deus e governaremos com ele como a princesa de Deus, né? Ah, isso é interessante porque não existe rainha no trono de Deus, né? Mas nós reinaremos com ele. Nunca falou para a gente ser rainha, falou para a gente ser a noiva e esposa de Jesus, porque Deus é o rei, Jesus está à destra de Deus Pai. O diabo tem essa mania de colocar a rainha dos céus aí, né? É complicado, né? Então, ou você, o rei e a rainha, mas vamos lá, colocando Maria, né, em pé de igualdade com Deus, no nível assim. Eu lembro que eu ouvia, tinha uns slogans, né? Pede para a mãe que o filho obedece. Era complicado isso aí, né? Então, assim, a ignorância leva a isso, o diabo se aproveita disso. O verso 10, vamos lá, né? Então ele diz aí: para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote aí. Então vamos lá, Romanos 5:17, né? Esse texto a gente já leu várias vezes, só para Romanos 5:17, né? A saber aí, nós fomos, se pela oferta de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pelo fato de Adão ter pecado, o diabo tem reinado e nos submeteu à sua autoridade, agora o sangue de Jesus, infinitamente maior, nos submete à autoridade dele, e com ele vivemos sobre essa graça. Uma vez que já experimentamos a escravidão do pecado e do inferno, agora podemos ser servos daquele que traz a justiça, a graça e a misericórdia. É. E Romanos 5, o verso 21, vamos lá para o verso 21. E aí nenhuma condenação mais há sobre nossas vidas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, ou seja,
ele era um distintivo da morte, o pecado, que dava autoridade para matar as vidas e destruir as famílias, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 16, vamos lá? Apocalipse 1, verso 6, a gente já viu isso, né? Apocalipse 1, 6, é aí que nós fomos coroados aí para reinar com Jesus e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a glória e o domínio pelo século do século. Ó, e é interessante que sempre coloca isso, né? Jesus sempre dá essa autoridade e é permitida, e é isso, é para o seu Deus e Pai. Deus é Deus de Cristo, cabeça de Jesus, como diz 1 Coríntios 11, e Pai dele ali. Isso é muito legal. Apocalipse 20, verso 4. Então, todos nós vamos reinar sobre a terra, como Jesus. E Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, aí depois da grande tribulação, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, nós teremos aí 1000 anos julgando as vidas que vão casar, vão ter filhos, vão estar aqui na terra, vão povoar de novo a terra, né? E vai ser algo bem maravilhoso, bem diferente. Vão ser 1000 anos, como se fosse um dia, vai ser algo bem legal mesmo, porque nós vamos ter acesso ao trono de Deus. Nem imagino como será isso, será algo realmente fora do comum. O verso 11 ainda, do capítulo 5 de Apocalipse, voltando lá, e aí agora, né, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então ele não só viu, como ouviu, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares, proclamando em grande voz. Aí o verso 12 a gente vai ler daqui a pouco. Então ele viu, eu vi uma voz angelical lá, né, como se fosse uma voz de muitos anjos, ou seja, gente, imagine o céu, e eu vou falar a conta aqui que eu fiz dos anjos. Imagine essa milhares e milhares, miríades e miríades de anjos falando ao mesmo tempo. Ouvi uma voz, ele viu uma multidão de anjos e todos falando. Imagina, o céu deve ser uma barulheira só, né? Pelo amor de Deus, só Deus para ouvir todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí, Lucas 4:10, vamos lá para Lucas 4:10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 10. Isso. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guarde. Né? Ali da tentação de Jesus, o diabo vai citar a palavra de Deus, o Salmo, né? Ele cita várias vezes o Salmo, que os anjos do Senhor guardam o seu filho. Né? E Atos 1:10, ou seja, tem muitos anjos servindo e fazendo a obra do Senhor sobre nossas vidas. Atos 1:10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e disseram: varões galileus, por que está olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu aos céus, assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Amém, né? Assim como subiu, Jesus há de voltar e resgatar o seu povo. Judas 14, é só para a gente ver os anjos e ações, a gente já viu,
tem vários textos dos santos. Judas, verso 14, né? A carta de Judas aí, o verso 14. Esse era o meu irmão de Jesus, assim como Tiago, né? Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, ó, a sétima geração depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, né? Ou seja, cada miríade são 10.000, né? 10.000 pessoas, 10.000 anjos, né? Para exercer juízo contra todos que fazem e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra Jesus. É uma pena isso aí. Deus tem misericórdia dessas vidas, que o mínimo possível permaneça no inferno. Ninguém vai para o inferno. Uma coisa importante que as pessoas acham que Deus vai mandar alguém para o inferno. Nós já vimos isso em Romanos, capítulo 1, capítulo 3, que ninguém vai para o inferno. Todos já estão no inferno. A graça de Deus nos tira do inferno. Essa é a grande diferença. Aí alguém pode dizer assim: nossa, mas se Deus é tão bom, por que ele não tira todo mundo do inferno? Ele está lutando, mas a gente atrapalha bastante muitas vezes, né? O nosso mau testemunho leva as pessoas a serem endurecidas pelas mentiras de Satanás, e essas pessoas não querem se encontrarem com Jesus, achando que é uma religião, ao invés de saber que é salvação. O maior engano de Satanás é pegar o evangelho da graça, e muitos têm falado sobre religião, sobre igreja terrena, e pouco falado de Jesus Cristo salvo, aquele que salva e reme as pessoas do pecado, transforma e liberta, né? As pessoas deviam pregar mais de Jesus e menos desse mundo maldito aqui, que infelizmente jaz no maligno. Mas a graça de Deus pode alcançar todos, e o nosso papel é orar que muitos sejam salvos, muitos sejam libertos do pecado, das mentiras de Satanás, e possam conseguir ver, enxergar Deus. E aí ele vê essa multidão de anjos lá no céu, né? E ele fala lá miríades e miríades, milhares de milhares. Daniel 7:10, a gente já falou sobre isso. Vamos lá para Daniel 7:10. Então, fazendo essa conta de João e de Daniel, né, multiplicando aí, olha só, um rio, Daniel 7, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se um tribunal e se abriram os livros. Gente, isso é tão tremendo, porque ele citou aqui, ó, esse texto que a gente acabou de ler em Apocalipse. Daniel vai citar, Jesus não era nem nascido, né? Nós estamos falando aí de 500 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, na época do Império Babilônico, e, e Jesus veio, e João vai ver a última semana de Daniel com mais detalhes, assim, 600, quase 600 anos depois da visão de Daniel, João tem a visão da última semana, e já se passaram 2.000 anos de Jesus até aqui. Então, assim, estamos com o cálice a ponto de derramar, a gente vai ver isso. Mas eu estava fazendo a conta, se você pegar aí 1.000, multiplicar por 1.000, né, dá 1 milhão, e aí você vai pegar 10.000, que é uma miríade por 10.000, e multiplicar tudo isso, deu 100 quadrilhões de anjos. Isso num cálculo bem assim, foi que João viu. Ó, ele viu 100 quadrilhões de anjos. Nem sei quanto que dá isso, porque só na Terra tem 8 bilhões de pessoas hoje. 8 bilhões. Né? E de Gênesis 1, Gênesis 3, até aqui, né, ele viu essa multidão, ou tanto de gente que não pôde enumerar. Ou seja, se ele teve a capacidade de colocar uma margem sobre a quantidade de anjos no céu,
mas ele não pôde enumerar a multidão que estava no trono do Senhor. Nossa, eu fico tão feliz porque muitas pessoas vão ser salvas por meio da minha e da sua oração. Quando nós oramos pelas pessoas, muda o coração de Deus e vidas são salvas. E aí, esses 100 quadrilhões de anjos, mais uma multidão que não tem como enumerar, né? A saber, se os anjos era tudo isso, imagina essa multidão que João viu. Eu não sei como é que ele enxergou tanta gente lá no céu, né? Eu, ele colocou a terra no plano, o trono, sei lá, e ele estava em cima. Era algo assim, não tinha como enumerar. E o verso 12, e aí ele vai falar, né? Apocalipse 5:12, só para a gente ter uma noção do que João estava vendo lá no céu, e eu fico feliz por isso, porque eu sei que alguma dessas vidas foi por intermédio da nossa oração que está no céu, que elas sejam alcançadas pela nossa oração e pelo nosso testemunho em nome de Jesus. Que Deus nos dê discernimento todos os dias para dar um bom testemunho e falar do amor de Jesus, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí é tão legal porque esse último versículo, né? Apocalipse 4:9, vamos lá para Apocalipse 4:9, ele vai falar e diz que foi digno, ele vai citar ali os 7 espíritos, ou os 7 atributos de Deus, né? E é legal porque ele compara ali, depois eu vou comparar com Isaías, né? Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram o que vive pelo século dos séculos, depositando as suas coroas diante do trono, proclamando. Esse texto eu acho tão lindo, né? E aí eles vão proclamar o primeiro poder, né? Apocalipse 4, verso 11: Tu és digno, Senhor, de Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Então, Apocalipse 4:11 vai dizer que Deus é digno de receber esse poder, né? Depois a gente vai comparar com Isaías, né? Ah, vamos lá para Romanos 8:17, 30. Então, o poder, honra, glória, né? Tá os três juntos aí. Romanos 8:17. Então, o poder de Deus, a riqueza, digno de riqueza. Depois você compara aí com o verso 12, faz uma tabelinha assim, né? Dá para ver assim, o verso 12, 17, aliás. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se sofremos com Ele, sofremos, mas também com Ele seremos glorificados. Essa é a riqueza, o conselho, né? a, até o verso 30, vamos ler o verso 30, só o verso 30, depois pode ler, mas o verso 30 ele vai falar exatamente sobre essa riqueza de servir a Cristo. E aos que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, lógico, pela lavagem do sangue de Cristo, a esse também glorificou. E nós ganhamos a coroa, um reino de sacerdócio diante do Senhor. E aí traz a sabedoria, 1 Coríntios 1:30, vamos lá para 1 Coríntios 1:30. Extremamente, sabedoria maravilhoso, conselheiro lá que aparece em Isaías, se der tempo a gente vai ler, nós passa rapidinho aqui, queria ter o verso 30, né? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, da parte de Deus nós temos esse entendimento do pecado, né?
O Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. E essa justiça que pelo um homem veria a salvação, nos trouxe a santificação, uma vez santos, por intermédio do sangue de Jesus, nós conquistamos a redenção dos nossos pecados, ou seja, saber o perdão, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, se eu tenho que gloriar em alguma coisa, é pela graça de Jesus que nos alcançou, porque se eu acerto alguma coisa, é porque Deus me constrangeu a acertar. E quando eu erro, é eu mesmo, mas quando acerto, a glória é de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é por Deus. Honra, louvor, glória, tudo seja dado ao Senhor. Que essas palavras venham incomodar o nosso coração nesse dia, de orarmos para que nenhuma vida vá para o inferno. Às vezes a pessoa fala, tem que ir vida, eu não sei se tem que ir não, né? Que Deus resgate todos e desfalque o inferno em nome de Jesus, que nenhuma alma fique lá, que Deus alcance, que Deus nos constrange a orar nas ruas, nas praças, que Deus nos constrange a orar no trabalho, em casa, em todo lugar, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que passam, por todos. Que Deus tenha misericórdia, mande alguém, se nós não pudermos falar, que mande alguém que fale do amor de Jesus para essas almas e elas sejam remidas, resgatadas no nome de Jesus. Ó Pai, eu quero agradecer porque a tua misericórdia nos alcançou, tua graça, ó Deus, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós nunca fomos ou seremos dignos de ter a tua graça. Te louvo, ó Deus, porque a tua misericórdia se faz suficiente em nós. Que nesse dia, ó Deus, teu Espírito Santo nos incomode a pregar do amor de Jesus, a alcançar as vidas, e essas sejam salvas. Não permite que nenhuma vida passe por nós, sem que possamos falar do amor de Jesus. É que eu lhe imploro, Deus, no nome de Jesus, que esse dia seja um dia que o Senhor se agrade de nós, e vidas sejam salvas por intermédio da sua cruz e das nossas orações. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus nos abençoe nesse dia, viu? Fique com Deus. Obrigado pela honra de estarmos juntos